Bem-vindos à nossa aula, aprofundando o assunto sobre a agricultura. Eu vou debater aqui com vocês a questão da modernização da agricultura e as diferentes formas de aproveitamento desse potencial de produção de alimentos. Basicamente, então, a agricultura ela passou por transformações desde o período neolítico, que foi quando o homem passou a produzir o seu próprio alimento, né? Na Idade Média, em que ele começou a aplicar novos instrumentos, como por exemplo o arado, que aumentou a produtividade, até chegar na agricultura moderna, que produz milhões todos os anos, né? Que é o conhecido agronegócio, né? Então, na pré-história e na Idade Média, que eu boto para você. O Brasil ele tem uma relação histórica com a produção agrícola. Desde o período da colonização, é, a, a história do Brasil esteve ligada a processos de produção. Desde os ciclos do pau-brasil, que era a exploração do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, que tornou o Nordeste centro da economia nacional, né? Posteriormente, o Brasil passa por um período de exploração mineral, em que ocorre, né, durante o século XVIII, e durante o século XIX vem aí a café-cultura, e da café-cultura o Brasil faz investimentos e inicia o seu processo de industrialização. Ou seja, o Brasil sempre teve na agricultura a sua, eu poderia dizer, a sua base para investimentos e busca de lucratividade. Aqui eu trago para vocês, né, um quadro, né, retratando justamente a arte no período do século XIX, né? Então vocês veem aí plantadores e colhedores de café, certo? Que mostra que justamente nesse período do século XIX o café era o principal produto do Brasil. Até hoje essa atividade agrícola ela é muito valorizada, né? Então, no século XXI, nós tivemos então uma implementação de novas tecnologias. E essa tecnologia ela vai desde o uso de máquinas, né, em um processo mecanizado, até também o processo de seleção de sementes, né, que faz com que a produtividade ela aumente, certo? Ao mesmo tempo também existem fortes críticas à produção agrícola, que um exemplo, né, é que ela não atende à demanda nacional e sim ao mercado internacional. Esses pontos têm que ser levados em conta e ser analisados, que consequentemente também leva a uma concentração de terras em nas mãos de determinadas pessoas, deixando aí o Brasil com um dos seus principais problemas sociais, que é a má distribuição das terras no país. E você tem aí então no presente, um movimento conhecido então como MST, né, que é o movimento que justamente luta, né, pela distribuição, né, uma distribuição mais igualitária da terra. Em linhas gerais é isso, né? Bom, no século XXI, a produtividade, buscando sempre uma maior produtividade, né, o homem passou então a implementar novas tecnologias, né, para aumentar sua produção. Então aí começa, né, um exemplo aqui, né, é a utilização de adubos nitrogenados, né, que é utilizado, né, desenvolvido a partir de um processo de industrialização e é
colocado, né, no campo para aumentar a capacidade produtiva. Ao mesmo tempo, ocorre com o aumento das pragas, tá? Então, tem uma utilização de inseticidas, né? De inseticidas cada vez mais presente. Porque quando você tem uma grande produção, uma monocultura, como é conhecida, acontece de que determinada praga, ela tem um potencial de destruição bem maior. Então, um exemplo, se você planta aí é, milhares de hectares de um único produto, então quer dizer, uma determinada praga tem um potencial de multiplicação e de impacto de milhares de hectares de determinado produto. Né? É diferente de que se tivesse acontecido um exemplo de várias culturas diferenciadas. Você planta feijão, algodão, milho de forma intercalada. Então acontece de que algumas pragas não vão se proliferar tão rápido como acontece no processo de monocultura. Né? Então, é conhecido, né? Então aí os famosos herbicidas, né? Que, para vocês terem ideia, né? Esses produtos eram utilizados como produtos químicos durante a Guerra do Vietnã. Muitas tecnologias que o homem desfruta atualmente vêm que foi desenvolvidos, né, em práticas de conflitos. Então, na década de 70, né, se completou um pacote de insumos, né, químicos, adubos, inseticidas, fungicidas, herbicidas, e foi feito então todo esse pacote de tecnologias de combate a pragas. Veja só, alguns exemplos dos principais produtos, né, exportados, né, procurados no mercado internacional. Produtos, né, primários, né, ligados à agricultura. E aí os maiores produtores, né? O Brasil, então, o Brasil é um país que se destaca pelo seguinte ponto: nós estamos localizados no hemisfério sul, então não temos invernos muito rígidos. Né? Os países aqui, um exemplo, China, Estados Unidos, eles têm períodos de inverno muito rígidos no hemisfério norte, né? Muito gelado, então praticamente não se produz nada nesse período. E o Brasil não, o Brasil está localizado em uma área tropical, tem terrenos muito férteis e chuvas bem distribuídas em seu território. As áreas onde sofrem com estiagem é praticado então o processo de irrigação, de maneira que o Brasil ele é produtivo o ano todo. Então não é à toa que o mercado internacional, né, já tem um rótulo para o Brasil, né, de celeiro do mundo. Produção agrícola no mundo depende muito da produção brasileira. Né? E atualmente a nossa produção ela está sendo muito criticada, está tendo uma campanha, né, que é necessário a gente ter atenção nessas campanhas, porque muitas vezes eles nos vendem um rótulo de ambientalistas, certo? De ambientalistas, de proteção ao meio ambiente, mas por trás de muitos desses discursos ambientalistas existem interesses econômicos, né? Inclusive de países que competem no mercado internacional com o Brasil. Né? Então é necessário ir com um certo, eu diria que, cuidado. Bom, e aí tá aqui. O Brasil também, né, é um grande produtor, não só na agricultura, mas também na pecuária, certo? Na pecuária. E somos um dos maiores produtores do mundo de proteínas. Frango, carne de boi,
Muitos frigoríficos têm uma expressividade no mercado internacional, né? A JBS Friboi, é, ela é uma marca de impacto internacional, né? Muitas vezes, muito bem, deve-se enfatizar que esteve envolvidos em escândalos, né, com políticas, mas é uma referência nesse segmento. Além do mais, o Brasil também tem marcas de grandes proporções aí de impacto no mercado, tanto nacional como internacional, como a Sadia, a Perdigão, e tudo isso está diretamente ligado à agropecuária, né? Principalmente, eu estou me referindo aqui à pecuária, né? Criação de animais. Bom, e nesse processo nós dividimos em duas situações, né? A agropecuária intensiva e a agropecuária extensiva. A intensiva, ela é justamente aquela produção com capital, grande investimento, né, que busca desenvolver novas tecnologias, usa o que existe de mais moderno para aumentar sua produtividade. E a agricultura extensiva é justamente aquela agricultura que não tem um suporte financeiro suficiente, né, de maneira que, no caso, por exemplo, da pecuária, não tem muito uma melhora no processo de raças, né? Não existe praticamente uma, um acompanhamento, né, com o desempenho e o crescimento dos animais, e isso, né, torna então essa agricultura, essa pecuária, mais, como poderia dizer, menos competitiva. Menos competitiva. Então, um exemplo, né, na agricultura, na pecuária extensiva, desde o nascimento do animal até ele atingir o ponto de abate, né, então ele demora muito. E isso significa dizer, esse tempo que ele fica, né, entre demorando para atingir o período de corte, tem ali então um investimento, um gasto com ele. É bem diferente se fosse na agropecuária intensiva, né, que o investimento faria então justamente que ele acelerasse o seu processo de crescimento e atingisse um ponto de abate bem mais rápido, né? Ficaria mais barato. Em nossa região, né, então, predomina a agricultura e a pecuária extensiva, sem implementos de grandes tecnologias, de melhoramento de raças, no nosso caso, sementes selecionadas, não tem isso. Então, a produtividade ela é baixa. E aí, os sistemas, né, agrários, necessariamente, eles necessitam desses aspectos aqui para a sua produção. Capital, como eu já enfatizei, o capital, justamente o motor, né, de investimento em sementes, em melhoramento de raças, tanto para a agricultura como para a pecuária. A terra, que é justamente aí a base, né, para a produção, e o trabalho qualificado, né? Então, é necessário aí para uma competitividade a mão de obra utilizada, a mão de obra qualificada. Então, quando não tem essa melhora, não tem esses investimentos, essa sequência, então você tem aí mão de obra desqualificada, porque justamente também não existe uma meta de produtividade tão alta. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.